Eu saí no ano passado para uma viagem de redenção, de cura, de reencontrar o meu caminho. Interrompi a subida da costa brasileira que fazia da forma mais lenta possível para descer até o sul, perto da minha família e amigos, e seguir em frente novamente. Como consertar um degrau em mim mesmo para poder subir de novo. Revisitei lugares importantes, amigos queridos, fiz novos amigos e tive a sorte, muita sorte, de conhecer alguém muito especial que virou a companhia para muito além dessa viagem. E nesse episódio, nós vamos nos casar. Agora estou em Florianópolis para fazer a última perna antes de retornar ao Sudeste. Uma velejada de 2 dias e meio até Ilhabela. O trecho de Florianópolis até Ilhabela tem 326 milhas em linha reta. Mas além de meu barco não estar registrado para isso e ter os equipamentos de salvatagem para se afastar tanto da costa, a meteorologia mostrava um centro de baixa pressão bem na linha reta e vento a favor próximo à costa. Então, além de ser a única opção, era também a melhor opção. Com vento, é bem provável que seja mais rápido fazer isso, mesmo fazendo essa curva, do que a motor em linha reta. Nessa subida, vamos passar por lugares lindos e que certamente tenho saudade. Mas tem esse compromisso muito importante em Ilhabela. A gente está saindo de Florianópolis agora, dia de chuva, mas ainda vai ter chuva hoje, mas amanhã acho que vai ter sol e depois vai ficar tempo bom. Talvez na chegada de Ilhabela alguma chuvinha. E vai ser uma, assim, navegada com muito motor, eu acho, mas mar calmíssimo, ondas de no máximo 1 metro, que é bem baixo. Eu tô saindo terça agora, às 10 da manhã, acho. E devo chegar quinta de noite, eu acho. Ou de dia se eu andar muito rápido, mas diferente de Porto Alegre, que a gente chegou a fazer média de 7, acima de 7 no mar aberto, aqui eu acho muito difícil isso acontecer. E porque o vento está bem mais fraco e vai ser mais gostoso também. Foi bom a vida de Porto Alegre, mas também foi balançante. E a Lívia merece uma chegada em Ilhabela mais tranquila. Então estamos com água, estamos com comida pra caramba e diesel para chegar também, né? Bastante, né? São muitas horas de motor. Então, assim, tem diesel para tudo, mas no limite. Mas qualquer coisa dá para parar em Paraná antes ou Santos e abortar e ir até Ilhabela, coisa assim, mas acho que vai dar tudo certo. 2 dias e meio no mar, sem internet, sem nenhum contato com exceção das trocas de mensagens frias e protocolares do rádio VHF. Parece algo desolador, mas na real é algo transcendente para mim. Ainda mais tendo um piloto automático confiável para tocar o leme para nós. Isso não tira a responsabilidade de ficar atento, mas sem dúvida nenhuma deixa a viagem muito mais tranquila, especialmente sendo só eu e minha noiva a bordo. Descansamos só 4 dias depois da última perna, que foi de Rio Grande a Florianópolis, que é maior que esta. Mas eu e a Ana Lívia acabamos ficando muito experientes em fazer essas pernas só nós dois. Vamos completar mais de 2.000 milhas assim. E depois de uma noite em que velejamos bastante, o vento sumiu pela manhã e precisamos ligar o motor. Como na real já era esperado, até que velejamos bem mais esse trecho do que a gente achou que ia velejar. Escolhemos uma frente fria bem fraca para subir. Não tem uma barraquinha aqui por causa da chuva, tô escondido aqui. Foi uma noite com bom vento, a gente conseguiu velejar quase a noite inteira. Agora de manhã ficou muito fraco e eu tô preocupado de não chegar a tempo de pegar o Nordeste lá, que vai ficar contra a chegada da Ilhabela, apesar de que ele vai ficar pouco tempo, umas 6 horas, mas ia ser um saco. Então tentando acelerar para chegar antes dele ou pegar muito pouco dele. E vamos ver se eu consigo. Senão a gente para em Santos ou Bertioga e eu já tô pensando assim, chegar meio afastado da costa para cortar ele de travessa e chegar. Ainda estamos na região sul, mas o litoral de Santa Catarina e do Paraná já é um pouco menos frio, um pouco mais calmo. E isso somado à escolha da janela certa foi bem mais tranquilo do que a última viagem. Só tinha uma garoa chata e estar molhado no vento faz a sensação térmica cair bastante. Fiz aqui uma proteção
ideia da Dali. Uma proteção da chuva aqui, ó. Com essa outra capa de chuva que eu tinha. Mas é bacana, eu acho que eu vou pensar em uma outra coisa mais fixa aqui pra fechar o doghouse, porque fica bem mais confortável, não só da chuva, do vento também. Mas amanhã, essa hora, eu acho que a gente já tá em Ilhabela, se continuar nessa velocidade, que é muito bom. Em determinado momento, comparando o VMG, que significa Velocity Made Good, que quer dizer a velocidade bem feita, a velocidade que é eficaz, uma tradução meio livre do inglês assim, vi que valia a pena abrir uma asa de pombo, que é essa configuração com uma vela para cada lado, já que estava com o vento exatamente no rumo que eu precisava. Nem sempre vale a pena, é mais instável andar assim e se perde um pouco de velocidade também. No terceiro dia, mais ou menos lá pela altura de Santos, e no turno da Ana Lívia, os golfinhos vieram dar as boas-vindas. Não é nada raro ver golfinhos enquanto você veleja. Isso deveria, em tese, deixar tudo menos precioso por não ser raro. Mas, na verdade, e felizmente, é incrível. Uma bênção que acontece com quem se aventura a sair do conforto da cidade, do sinal do celular, e encara o mundo real. Pelo menos de vez em quando. Certamente acontece com quem encara um turno cuidando da sua casa flutuante, enquanto ela atravessa centenas de milhas no mar. Não importa se os golfinhos fazem isso para brincar, para dar as boas-vindas ou para desviar nossa atenção dos filhotes. É lindo de qualquer jeito. E é um presente sempre, independente do motivo. Chegando em Ilhabela. Cansaço. Eu dei uma dormida hoje de umas 6 horas, a Ana Lívia ficou aqui. Foi bom pra caramba, porque eu tava bem cansado. E tiveram golfinhos que chegaram aqui quando eu tava aqui, que foi bacana. E estamos chegando em Ilhabela. Lá pelas 8, 9 da noite, acho que vou chegar. Mas eu tô vendo ela ali, tá em casa. O AIS pra esse tipo de viagem é muito legal, cara. Acabei de evitar a colisão aqui com 2 navios que estavam passando bem perto. E dá pra saber, tipo, qual a distância que você vai passar deles, em quanto tempo. É muito bom. Vale a pena pra esse tipo de travessia, assim. Muito legal. Até porque, às vezes, sei lá, você não tá olhando, tá cozinhando alguma coisa, ele te avisa, dá um alarme. Depois de uma dormida de umas 5 ou 6 horas, já dá pra ficar 100% novamente. Essa recuperação, mais a sensação de estar a poucas milhas da chegada, dá uma grande tranquilidade. Tava com uma cara muito de criança feliz. Mas é preciso manter a atenção até o final, porque não dá pra fazer uma bobagem agora nos 48 do segundo tempo, né? Então, chegamos em Ilhabela, na mesma ancoragem onde nos conhecemos. O que tá acontecendo, meu amor? Minha família tá vindo aqui! Mas é uma felicidade genuína demais para não usar. Desembarquei os sobrinhos da Ana e depois fui pegar o resto da família. A irmã, a mãe e o padrasto. Tenho certeza de que vão ser incríveis esses dias em Ilhabela. Recebi no comentário do YouTube aqui que a Ana Paula Lourenço deixou pão fresco para nós aqui, ó. Não tava em casa, não tinha visto. Que beleza. Somos muito fãs do teu canal e de você. Cada episódio nós sorrimos, choramos e nos transformamos. Seremos os próximos a chegarem uma faixa dizendo a culpa é sua. Cláudio, velejador de uma vida, eu também seu apoiador. Passamos aqui para dar um oi, mas como vocês não estavam, deixamos um café, ou melhor, um pãozinho. Abraços, Paula, que eu tinha falado, e o Cláudio Teixeira. Muito obrigado. Tiramos uns dias para fazer coisas do dia a dia, como cuidar dos pés, mesmo que de forma meio exótica, e sair à noite com a família por aqui, enquanto não chegava um grande dia. Aproveitei que meu pai veio de carro de Bagé, do Rio Grande do Sul, até aqui para estar junto conosco e testei o meu rádio,
que eu estava com dúvidas se estava funcionando bem faz tempo. Estou aqui com meu pai, que é especialista em rádio. Eu passei infância no meio de um monte de rádio, até trabalhei com meu pai. Esse cara aqui sabe tudo de VHF, VHF. Isso aqui é muito humilde e não admite. E aí agora a gente vai testar com o equipamento aqui. A gente vai testar se o rádio tá bom, é isso primeiro, né? É. Ele é um... Esse aqui é um monitor de serviço para rádio. Perto do microfone, segura um pouquinho, vamos ver. Esse tem uns 5,5 e uns quebrados. Um 5.800 deve estar. Tá, 5.800, solta, vamos ver. Tá. Agora eu vou gerar o sinal para aí. Você tá 3 kHz, vou passar para 1. Essa enxadinha é normal? É normal. Agora eu vou trocar esse ruído para 1 kHz, que é perto da faixa de audição, né? 1 kHz. Agora eu vou tentar testar a sensibilidade de recepção do rádio aí. Um sinal bem mais fraco, é isso? É. Aqui está 130 dB. Vou começar a baixar aqui. 140, tá bom, verdade? Tá bom, tá bom. Menos 150? Ah, tá bem bom. O que ele diz aqui? VHF, AIS. Então, em um sábado de chuva, com a ajuda da família e de alguns amigos, alguns de longa data e outros que acabamos de fazer, montamos um ritual para celebrar algo que virou muito mais do que imaginávamos em pouco tempo. Um sentimento que atropelou tudo e se tornou óbvio, que trouxe paixão, cura e conforto a ambos. Enquanto um, apesar de não saber na época, precisava de estabilidade em uma vida de porto em porto que mal começava, o outro precisava de rumo e uma forma de se abrir para o mundo. Juntos, somos uma tripulação melhor e descobrimos uma vida melhor também. Foram alguns meses, mas de uma intensidade de experiências e testes que não foram banais, com choros, risadas e aprendendo muito um com o outro e descobrindo o quão inseparáveis somos. Quisemos fazer algo com a família e amigos mais próximos, algo simples, mas que foi muito lindo e importante para nós. E assim, casamos e estamos no mesmo barco, mais do que nunca. Vamos ficar mais uns dias aqui para Ana curtir a família um pouco mais. Aproveitei para matar a saudade de velejar em barcos menores e ensinar meus novos sobrinhos o barco. Quase não tinha vento, mas foi legal para brincar com quem está ainda no início. Ilhabela é oficialmente a capital da vela. Tenho certeza de que o Hashtag Sal vai encontrar muitas coisas legais para fazer por aqui nas próximas semanas. Cuidado, tá rápido. Eu adoro levar novas pessoas para a vela, mostrar como funciona, fazer elas curtirem a vida a bordo um pouco. Acho que é como uma vocação. E aí, gostou? E você, Plots, que se divertiu? Muito, muito. O pessoal tá pegando fácil. Primeira aula de vela, Theo? Segunda. Depois, testamos como funciona em um barco maior. Fiquei sem usar esse motor de popa aqui, tipo, uns 6 meses, acho. Porque a gente saiu de Santa Catarina e Florianópolis, a gente usou bastante, aí depois foi pro sul e Uruguai e lá só tem pier, a gente só para em pier, em marina, o clube e praticamente não usa o bote. Aqui no sudeste tem muitas poitas, mesmo em marinas, né? E também a gente para... Aqui mesmo a gente tá numa marina, na Marina da Vila, que é muito legal, então não... Mas a gente usa o bote direto pra ir pra praia, voltar, motor e tal, né? Então ficou com carburador sujo provavelmente, ou gasolina velha, mas também faz tanto tempo que eu não limpo esse carburador que chegou a hora. E esse carburador é fácil de limpar também. Vamos tomara que a agulha esteja boa ainda. Só abrir essa mangueirinha aqui, ó. Tá aberto. E vai começar a pingar aos poucos a gasolina ali que a gente quer limpar. Com isso eu posso já tirar esse carburador que tá... Que feio que tá esse carburador, caraca. Vou dar uma limpada geral em tudo aqui também. Saber consertar de tudo é muito importante para quem mora a bordo. Se quiser viajar bastante, então, eu diria que é fundamental. Esses motores de polpa têm uma mecânica muito simples. Não tem lá muito mistério, geralmente o problema é no carburador. Qualquer tempo parado sem usar acaba criando uma gosma no giclê do carburador.
Esse tipo de atividade manual, se você faz escutando um podcast ou audiolivro, não é um tempo completamente perdido. Aqui eu estou escutando Dan Carlin's Hardcore History, que para quem fala inglês razoavelmente bem e gosta de história, eu recomendo bastante. Achei meio que uma areia dentro da cuba do carburador também. A agulha não estava perfeita, mas ainda aguenta mais um pouco. Mas o problema mesmo era o G-Clean entupido. O clássico problema desse motor, mas é fácil de desentupir. Olha aí a gosma que fica na ponta. Limpei também a sede da agulha com pano e uma broca um pouco mais fina. Todas as dicas do Jack, que eu já entrevistei algumas vezes aqui. Aqui tá limpo, aqui a agulha também limpei a sede dela ali, ó. O giclê, né? Ela tá mais ou menos, mas tá bom. Limpei por aqui, agora vou dar uma geral também nele por fora, assim, e vou fechar. Agora é só não deixar sobrar nenhuma peça, assoprar ele de cabeça para baixo para ver se veda e libera no sentido correto, e então colocar ele de novo. Alguém já falou que velejar no mundo é consertar barcos em lugares paradisíacos, e não é totalmente mentira, mas também não é só isso, óbvio. De qualquer forma, arrumar esse motor aqui, com essa vista, é bem mais agradável do que trabalhar no escritório no centro de São Paulo, pelo menos para mim. E para provar que não é só manutenção, vamos sair para visitar o lado de fora de Ilhabela, junto com Ana Lúcia, mãe da Ana Lívia, e seu namorado Vitor. Já encarando um contravento no canal, a ideia era chegar no Bonete, mas com esse vento sul, que deveria acabar em breve, segundo a meteorologia, não é certo que vamos conseguir descer, porque lá tem muitas ondas. É o nosso capitão. Tinha um vento de uns 25 nós contra, o que no balanço em cruzeiro já é hora de andar risado. Mas mesmo assim a gente consegue fazer de 5 a 6 nós contra o vento. Esse canal de Ilhabela talvez seja um dos pontos do litoral de São Paulo onde mais tem vento, já que muitas vezes ele é afunilado aqui, ficando mais forte ou rápido do que lá fora. É um canal muito lindo de velejar, com muita vida, montanhas incríveis para os dois lados. Ilhabela é realmente incrível. Só não tem muitas opções de ancoragem, pelo menos com todos os ventos. Isso se você comparar com Ilha Grande, por exemplo. O que você está fazendo? Estou fazendo ovas à botarga, ovas de tainha. É simples, é só colocar no sal e deixar desidratar, tirar todo o líquido dela. É um caviar nacional, caviar brasileiro. Como um grande não comedor de peixe, eu não sei, cara. Deve ser muito bom, eu acredito em você. Essa ova aí foi um dos motivos da gente expulsar o Vitor da cozinha. Teve que ficar lá na proa. Mas eu vou tentar provar depois. Tá, na verdade não tinha um cheiro tão forte assim. Então essa aí é a ova da tainha, essa maravilha, essa iguaria gastronômica. Olha lá. Parece uma manga. Queijo, isso é coisa natural. Você vai fazer duas aí, cara, é muita confiança que o pessoal vai gostar, hein? Ou você gosta de comer sozinho isso aí pra caramba. Eu como sozinho se deixar. Que lindos morros aqui. Já conhecia esse lado, amor? É uma trilha. Esse lado da Ilhabela, que eu não tinha passado ainda, é muito lindo. E parece que quanto mais longe das estradas, mais intocado e lindo ele fica. Às vezes queremos um acesso fácil a certos lugares incríveis, mas, inevitavelmente, criando esse acesso, transformamos eles. Difícil pensar em um exemplo que não tenha sido assim. Por fim, não conseguimos descer lá no Bonete e fomos até o Saco do Sombrio, onde é bem mais abrigado, velejando das 9 até a meia-noite. Volta e meia reclamamos da falta de estrutura náutica. E aí eu me incluo também, mas eu acho que em alguns lugares não tem que ter estrutura nenhuma. E nesse ponto o veleiro é um veículo muito legal, porque consegue visitar lugares isolados com algum conforto, sem precisar construir nada, sem deixar nada. Temos água, luz, comida, tudo que uma casa tem. Em tamanho menor, é verdade, mas sem precisar construir uma estrada, uma linha de transmissão.
Algum impacto há, obviamente, por menor que seja, mas assim que saímos, deixamos tudo como estava. Ficamos um dia muito legal aqui no Saco do Sombrio. Depois que a gente tentou ir no Bonete, mas tava muito ruim para ancorar lá, tava balançando muito. Então a gente resolveu sair. Mas aí agora vamos pro Saco do Eustáquio, que é outro lugar abrigado. E dia calminho como hoje, acho que vai estar bacana. Estava tão bom lá que dormimos mais uma noite e levantamos a âncora no outro dia de manhã. Inúmeras vezes em episódios aqui falei que ia sentir saudade dos longos crepúsculos de latitudes um pouco mais altas. Mas a luz aqui é diferente, mas também é fascinante. Olhando de uma certa distância, as montanhas ficam em variações monocromáticas de azul anil muito elegantes. E quando você chega perto, explodem de verde, do branco da espuma das ondas e a cor da pedra desnuda. O Saco do Eustáquio é uma das melhores ancoragens aqui do lado de fora, mas dependendo do ângulo do vento e das ondas, também pode ficar agitado. Aqui no lado de fora da ilha, nada é totalmente abrigado. Uma das grandes vantagens de estar por esses lados também é não pegar o celular. Tem um lado ruim, óbvio, mas é uma chance de conversarmos mais e conseguirmos olhar mais para a natureza. É um desperdício vir até aqui e não tirar o olho do celular. Há muitas coisas para se fazer aqui. Coisas que, mesmo que tenhamos toda a tecnologia e conforto do mundo, não podemos esquecer. Que baía linda essa, é impressionante. Pena que eu acho que lá não é muito abrigado, lá dá pra ver que ondas quebrando aquelas praias lá no fundo, mas talvez em algumas oportunidades sim, mas é muito lindo isso aqui. Olha que incrível! Coisas que só com o pé sujo você consegue conquistar. Porque, mesmo que dê pra vir aqui um dia de cruzeiro, helicóptero ou nave espacial, não vai ser a mesma coisa. Nem de longe. Porque o caminho é tão importante quanto o destino. E tudo isso sem sair do quintal de casa. Afinal, ela tá bem ali. Quantas vezes morremos e nascemos em uma mesma vida? Como se fossem camadas de eras geológicas diferentes, nossas vidas se sobrepõem. Estão menos visíveis, mas certamente são uma das forças que nos moldam a ser do formato que somos. Ninguém é condenado a nunca mudar. Podemos e devemos abraçar o novo, aprender a ser melhores. Mas esse novo sempre se acomoda em cima de uma camada que você já tem. Mas que bom que é assim. Temos a chance de sermos outros sem deixarmos de sermos nós mesmos. De descobrir o que faltava ou o que machucava a nós mesmos ou a outros e seguir em frente. De aparar as arestas e se acomodar no mundo e encontrar onde a vida se encaixa mais próxima da perfeição. Se você assistiu vários dos nossos episódios e se importa com o que a gente faz aqui, divulgando a náutica brasileira e esse estilo de vida que inspira tanta gente, não só a nossa vida, mas também a de outras pessoas que a gente entrevista, deixa um café pra nós lá no Apoia-se, esse endereço que passa aqui e tem lá na descrição também, e ajuda demais a gente pra gente continuar fazendo esse conteúdo que é tão importante pra muita gente. Qualquer quantia é bem-vinda, deixe lá o que você acha que a gente merece, o que você pode e principalmente o que você quiser ajudar a gente. Qualquer quantia ajuda. Muito obrigado e até o próximo #Sal.